Como se tornar uma pessoa mais motivada em 2022? Você quer se tornar uma pessoa mais motivada? A maioria das pessoas em busca de motivação vai esperar que algo, ou alguém, venha e as motive antes que elas possam se levantar e agir para motivar a si mesmas. Esta é a abordagem errada. Trabalhei com essa mentalidade de a motivação vem antes da ação por anos, antes de finalmente perceber que entendia tudo ao contrário. Eu procurava maneiras de ficar motivado para treinar, para acordar cedo ou para parar de procrastinar e fazer meu trabalho. Eu ficava motivado para fazer essas coisas por um tempo, mas logo depois, a motivação desaparecia e eu parava de agir. Então percebi que a motivação para a vida é muito parecida com a fase inicial de um relacionamento. É muito emocionante no início, mas esse sentimento não dura. Um relacionamento precisa ser cuidado, com ações pequenas e atenciosas, a fim de se sustentar. A motivação funciona de maneira semelhante. Precisamos tomar medidas pequenas e cuidadosas para tentar e perderá o fôlego e parará bruscamente. Essa constatação me levou a uma descoberta simples, que agora acredito ser a coisa mais importante que você precisa saber sobre como ficar motivado, e a ação leva à motivação. Qual é o caminho para se tornar uma pessoa motivada? Veja como a maioria das pessoas aborda a motivação. Motivação, ação, mais motivação. Veja como a motivação realmente funciona. Ação, motivação, mais motivação. Independentemente do motivo pelo qual você deseja se motivar, a resposta sempre começa com a ação. A ação é o ímpeto para a motivação. A ação é o precursor da motivação. A ação vem primeiro, a motivação vem depois. Temos que parar de dizer, preciso ficar motivado para agir. Temos que começar dizendo, preciso agir para ficar motivado. Sempre que me sinto hesitante em agir em direção a uma meta, geralmente é porque estou pensando no quadro geral e me sinto intimidado por isso. Agora, pensar grande é uma coisa boa quando você está estabelecendo metas, mas é uma coisa ruim quando você está trabalhando para alcançá-las. Sempre que defino uma meta ou decido assumir um projeto, percebi que a chave para começar é tornar isso o mais fácil possível para mim. Por exemplo, escrever um artigo de 2.000 palavras é um grande projeto com várias ações específicas que precisam ser realizadas da minha parte antes de clicar no botão publicar. Se eu pensar em todas as coisas necessárias para fazer isso, eu facilmente me pegarei dizendo: vou ali assistir o Netflix e depois continuo. Mas, então não seria feito. Então, em vez de desistir, digo a mim mesmo: ok, por enquanto, vou apenas começar a introdução. Antes que eu perceba, já terminei de escrever mais da metade do artigo. A chave, percebi, não é esperar pela motivação, mas realizar algumas ações pequenas e específicas para fazer a coisa andar. E uma vez que começa a andar, começa a ganhar impulso e a motivação para continuar surge naturalmente por conta própria. A lição aqui é desenvolver o que chamo de alavancas de ação em torno das coisas que você se sente desmotivado para fazer. A ideia de uma alavanca de ação é escolher uma coisa pequena e simples que você pode fazer agora e que o mantém ativo, uma ação que permite que você se mova em direção à motivação que deseja, o que então leva a mais motivação, o que leva a mais ação. Isso resulta em um ciclo contínuo de ação e sentimento motivado e, a seguir, execução de mais ação e sentimento mais motivado. Não importa o que você esteja tentando alcançar, se você está desmotivado para isso, é porque você não está agindo, e se você não está agindo, provavelmente é porque está sobrecarregado com o tamanho da tarefa que tem pela frente. Portanto, antes de encolher os ombros e passar o resto do dia assistindo a Netflix, tente escolher uma ação simples que o aproxime da linha de chegada e, simplesmente comece. Você pode aplicar alavancas de ação a qualquer coisa na vida. Quer se motivar para o treino? Não comece pensando sobre o seu treino, se isso oprimiu e o impediu de treinar no passado. Em vez disso, escolha uma alavanca de ação simples, como vestir sua roupa de ginástica. Esta ação minúscula, colocar seu equipamento de ginástica, frequentemente acionará sua mente para direcioná-lo para a próxima ação apropriada relacionada ao que você acabou de fazer, ir para a academia. Quer ficar motivado para parar de procrastinar e fazer seu trabalho? Em vez de pensar nas milhares de coisas diferentes que você tem que fazer hoje, uma boa alavanca de ação seria escolher seu projeto mais importante agora e, em seguida, escolher uma coisa simples que você pode fazer neste momento para levar esse projeto adiante. Ou, se precisar responder alguns e-mails, diga a si mesmo que tudo o que precisa fazer agora é simplesmente começar a digitar suas respostas, você não precisa enviar nada ainda. Em seguida, defina um cronômetro para 15 minutos e comece a escrever suas respostas. Não se preocupe com o título, você pode resolver isso mais tarde. Nem pense em terminar, você pode salvar o que começou na pasta de rascunho se precisar. A ideia é apenas começar. Observe que cada um dos exemplos mencionados depende primeiro da ação, e não da motivação. Por quê? Porque a própria ação produz a motivação para continuar a realizar outras ações. Uma pessoa motivada é uma pessoa de ação.
Pare um minuto para pensar em algo que você gostaria de fazer, se ao menos pudesse ficar motivado o suficiente para fazê-lo. Anote. Em seguida, crie uma alavanca de ação. Pense em uma ação única e simples que você pode realizar hoje para progredir nessa direção. Anote. Comprometa-se a si mesmo de que, não importa o que aconteça, você executará essa ação. Não importa o quanto você esteja cansado ou desmotivado, prometa a si mesmo que fará algo, mesmo que seja a menor coisa. Porque no momento em que você se move, no momento em que você começa a agir, você começa a se sentir motivado, o que o levará a mais motivação, o que por sua vez levará a ainda mais ação. E o ciclo continuará, enquanto você continuar a agir. Lembre-se, a ação leva à motivação, e não o contrário. Pare de esperar por motivação e comece a se motivar.